Hoje eu vou falar sobre o lixo, mais especificamente o lixo na cidade de Curitiba. Não vou entrar em nenhum assunto sobre reciclagem nem qualquer outro destino que o lixo pode tomar depois de ser jogado na lixeira. Vou simplesmente falar sobre a lixeira. Muitos reclamam da grande quantidade de lixo nas ruas e espaços públicos, porém poucos se preocupam com a razão de socorrer. Mesmo tendo investimento da prefeitura na área de limpeza da cidade, não devemos consertar um problema depois de já feito. Devemos acabar com ele, deve-se acabar o mal pela raiz. O investimento deve ser dirigido à instrução de cidadãos a não jogar seu lixo no chão e também deve ser dirigido às lixeiras, pois essas normalmente pecam na qualidade e na quantidade. Você com certeza já percebeu que na capital paranaense muitas dessas lixeiras se encontram danificadas. O vandalismo deve ser constado, porém essa não é a única razão dessas lixeiras estarem sendo destruídas. Por incrível que pareça, até a urina do cachorro estraga a base das lixeiras com o tempo na cidade de Curitiba. Isso já é um fator que mostra que o material utilizado na fabricação da lixeira deve ser aprimorado. Para dar continuidade ao projeto, pensei em aplicar uma enquete para 50 habitantes de Curitiba de diferentes áreas da cidade, para assim ter a opinião deles sobre o assunto do lixo. Eu poderia entrevistar um urbanista, porém achei as informações que eu poderia obter com ele desnecessárias para o projeto, visando o projeto a opinião de um cidadão. Eu havia pesquisado muito sobre o assunto em diversos sites e livros, porém o conhecimento que eu gostaria de ter era outro. Por isso, a realização do questionário. A primeira questão que coloquei no questionário foi sobre a opinião de curitibanos de diferentes áreas sobre a limpeza da cidade. A maioria afirmou que não considera a cidade suja, como você pode ver no gráfico. 78% não considera a cidade suja e 22% considera. Mas já quando perguntei se os habitantes gostariam de ter uma cidade mais limpa, os resultados mostraram que a maioria deles queriam. Pode-se analisar no gráfico que praticamente todos acham que a cidade poderia ser mais limpa, 98% das pessoas. Porém, a questão de maior importância aplicada no questionário foi a questão relacionada a se o habitante estava satisfeito com a quantidade de lixeiras encontradas na cidade. A maioria das pessoas disseram que não, ou seja, não estavam satisfeitas com a quantidade de lixeira nas ruas, praticamente 80%. Então, isso mostra que Curitiba precisa de mais lixeiras. O projeto se iniciou no dia 15 de agosto de 2012 e a partir desse dia diversas coisas foram feitas, como pesquisas, a aplicação da enquete que analisamos o resultado, as anotações de todos os encontros no diário de bordo. Além disso, realizei uma caminhada na rua 7 de setembro para ter uma noção de como funciona a distribuição do lixo na cidade, sendo a rua 7 de setembro muito importante. Nesta caminhada, percebi duas coisas principais. Uma, o número de lixeiras danificadas, que é maior do que eu pensava. E duas, a quantidade mínima de lixeiras que existem na cidade. Poucas quadras tinham mais de uma lixeira, algumas quadras nem tinham lixeiras, e isso incentiva muito a pessoa a jogar o lixo no chão. Para concluir, fiz uma pesquisa sobre as vantagens e desvantagens de cada material para a lixeira. Percebi que nenhum material para a fabricação da lixeira vai fornecer as três necessidades dela, como a praticidade, a sustentabilidade e o preço. Ela tem que ser prática na hora da retirada do lixo pelo gari ou lixeiro que é responsável pelo recolhimento do lixo. Ela deve ser sustentável, ou seja, o material não pode agredir o ambiente, senão ela não vai ter um papel muito adequado. E financeiramente viável, ou seja, se ela for muito cara, não será possível colocar mais lixeiras na cidade. Por isso, ela deve ter um preço menos elevado. Deve-se achar um material viável, pois cada material tem seu problema. Por exemplo, o metal é caro, o plástico é facilmente destruído, ou seja, não é prático, pois não é resistente. Com isso, concluo que o que deve ser feito em relação às lixeiras são dois itens. Devem ser realizadas pesquisas para achar o material correto para a fabricação das lixeiras. Também deve ser refeito o planejamento de distribuição das lixeiras na cidade, ou seja, deve ser estudado região por região na cidade e ser analisado quantas lixeiras devem ser colocadas em cada área, o que não ocorre nos dias de hoje, pois existem áreas que têm muitas lixeiras e elas nem são utilizadas, enquanto existem praças que as lixeiras estão sempre lotadas e as pessoas acabam jogando lixo no chão.